A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Nessa noite, eu quero trazer para vocês, durante todo esse período de reforma da igreja sede ali na rua Cícero Leão de Paiva. Querido, vocês sabem que todos os domingos, vocês são conhecedores disso, quando a gente se encontrava ali no Conjunto Esperança, todos os domingos eu fazia uma prestação de conta semanal para vocês. Infelizmente, a igreja foi fechada dia 17 de março, 17 de abril, 17 de maio e 17 de junho. Já são 3 meses, quase 100 dias, né? 90, com mais alguns dias, 100 dias. Mas nós não paramos a obra lá, nós continuamos. E muitos que congregam conosco, durante esse período, continuaram com a sua fidelidade, tanto no dízimo, como também a questão do carnê. E durante o mês de março, o mês de abril, maio e junho, a obra ela teve andamento lá. E hoje eu quero fazer uma prestação de conta para vocês, né? E depois, logo em seguida, eu vou também estar passando por escrito tudo isso para vocês. Nós tivemos uma despesa lá da reforma da igreja, nós gastamos R$40.281,08. Está aqui tudo documentado. Tá? Quando começar as atividades da igreja, eu quero que vocês analisem toda essa papelada. Amém, querido? Está tudo aqui. Nós adquirimos 13 sacolões durante o mês de abril, maio e junho para ajudar pessoas da nossa igreja. 13 sacolões. R$741. R$930 foi para ajuda a irmão financeira, compra de remédio, por causa dessa doença, né? E também a liberação de alguns dízimos de algumas pessoas. Eu ia na casa da pessoa, eu via o que essa pessoa, pela fidelidade dela, estava passando, e eu ali abençoava, sentia, Deus me tocava no coração e eu abençoava. Um total de R$930. O aluguel do mês de março e despesa lá do Conjunto Esperança deu R$3.970 no mês de março. E a ajuda para a Crelândia no mês de março, abril e maio deu um total de R$1.918,97. Somando tudo isso, nós tivemos uma despesa do final de março até dia 19 de junho, agora foi quando nós demos uma parada, de R$47.841,05. Agora, eu vou mostrar para vocês, isso foi despesa, eu vou mostrar para vocês agora de onde é que veio o dinheiro, de onde entrou o dinheiro. Em fevereiro, nós tivemos 1.175 do carnê, certo? Eu contabilizei isso porque foi gasto lá na reforma da igreja. No mês de março, o dízimo e o carnê, que o mês de março entra em abril, deu um total do dízimo de R$3.635,05. E o carnê, 16 pessoas. No total que a gente tinha de 39 pessoas no carnê, apenas 16 pessoas contribuíram com R$500. O dízimo e o carnê de abril, que as pessoas devolveram em maio, deu um dízimo de 3.150 e o carnê deu 525, 17 pessoas, aumentou uma. E o dízimo do mês de maio, que foi entregue agora em junho, e o carnê, o dízimo deu 5.763 e o carnê aumentou, foi para 21 pessoas, 675. O total dos dízimos e dos carnês deu 15.423,05. Mas, apóstolo, houve uma despesa de 47, só arrecadamos 15. É verdade, irmão. 47, que foi a despesa, 841,05, menos 15.423,05, que foi a arrecadação, nós ficamos devendo 32.418. Então, 15 mil não dá para a gente... vocês sabem
que ali só foi aproveitado 2 paredes laterais e a frente. O resto tudo nós tiramos. Aliás, as 2 paredes laterais, cada uma tinha cada buraco, porque foram 5 janelas arrancadas. Praticamente nós construímos uma parede de novo. Né? Ali não tinha banheiro, ali não tinha água encanada, não tinha caixa d'água, não tinha nada disso. Nós tivemos que fazer um anexo, nós arrancamos a cobertura que não prestava, colocamos uma cobertura toda metálica, fizemos tudo isso, tivemos que fazer a parede de trás, fizemos um altar, então foi muita coisa ali. Só vocês, quando chegar lá, vocês vão ver. Ainda tem muitas coisas para ser feita ainda lá. E aí nós decidimos, eu e a minha esposa, nessa dívida de 32.418, como eu havia prometido, quando a gente havia prometido lá, que a gente ia dar a cobertura, nós tiramos da nossa finança 18.500. Eu e a minha esposa, nós doamos, e essa igreja não vai pagar, nós doamos 18.500 reais. Aí essa despesa de 32.418 caiu para 13.918. É o que hoje nós estamos devendo, é isso. E nós paramos lá agora, tá? Nós demos uma parada. Desses 13.918, nós temos que pagar dia 8/7 agora, 2.516 na Ferroacre, que é a 4ª parcela da cobertura. E no dia 8 de agosto, nós vamos pagar 2.516, a 5ª parcela. E dia 8 de setembro, nós vamos pagar a última parcela, a 6ª de 2.516. Dia 3 de julho, agora, nós temos que pagar do cartão 1.612,53. E no dia 3 de agosto de 2030, que é do Santander, dia 3 de setembro, 1.252,37, dia 3 de outubro, 1.252,37, e dia 3 de novembro, nós vamos pagar 220,49. Isso dá justamente a dívida que nós temos hoje, que é com a Ferroacre e o Santander, de 13.918 parcelado. Amém, querido? E isso tem condições. Se pela projeção que nós temos aqui, as pessoas que ainda estão dizimando, porque infelizmente muitos nos deixaram, não dizimaram mais, e eu tenho aqui, querido, ó, eu tenho aqui o nome de todos os dizimistas aqui, ó. Eu tenho porque o que foi que aconteceu? Venceu a diretoria da Oráculos em março e entrou na pandemia, não deu para fazer, e a nossa conta do Bradesco não podia depositar nada, não pode depositar nada lá, porque não tem como movimentar, nós temos que fazer a nova diretoria. E eu pedi para quem pudesse depositar na minha conta, porque tudo está no meu nome, não teria problema nenhum mandar os comprovantes. Por quê? Porque eu tinha que comprovar, porque eu tenho a minha renda, eu sou funcionário, eu não vivo da obra, eu vivo para a obra. E aí, se eu caio numa malha fina, que eu faço um imposto de renda todos os anos, se eu caio numa malha fina no COAF, eu apresento uma declaração, vamos colocar lá de 50 mil. E aí eles constatam que passou pela minha conta 97 mil, por causa dos 47 mil. Aí onde é que eu vou justificar 47? Eu vou justificar porque vocês são testemunha, através dessas notas, eu vou justificar que as pessoas depositaram, que era o dízimo da igreja, eu tenho como me justificar. Tá tudo aqui. É o meu nome que eu tenho que zelar. Então, em março está aqui os dizimistas. Em abril, o março que foi em abril, e abril que foi em maio, está aqui os dizimistas, em tudo com seus valores, dízimo. Tá? Eu não vou falar aqui para vocês, né? Eu não vou falar aqui, mas está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu não posso mostrar assim. Tem os nomes das pessoas aqui que eu tenho que levar para a contabilidade. E os dizimistas de maio, que foi em junho. Então está aqui tudinho anotado, está todos eles anotados, até as pessoas que nós abençoamos e os valores. Eu tenho que prestar conta de tudo isso. Está aqui os dizimistas, querido, de todos, tá? Então nós temos essa dívida de R$13.018. Ainda tem muitas coisas para fazer na igreja, mas nós só vamos fazer agora na igreja quando ela voltar a funcionar, porque o dinheiro que foi entrando, além de cobrir isso, nós também vamos fazendo algumas coisas. Nós vamos ter que murar aquela igreja, nós vamos ter que fazer o forro daquela igreja, o piso está o mesmo, nós deixamos lá, está muito feio, futuramente nós vamos colocar um piso ali, né? Nós temos que fazer a fachada daquela igreja, mas isso é depois, nós não temos condições.
Nós temos que agradecer a Deus porque Ele nos entregou um terreno naquele local, que nós estamos. Sabe quanto é que estão vendendo um terreno lá? 300 mil reais. Um terreno, ali ele está no meio. O da esquina, ele é 15 por 40, né? O da esquina estão cobrando 500 reais ali. Esse é o valor. Né? Ainda tinha uma construção lá, por mais que estivesse abandonado, mas deu para aproveitar muitas coisas da construção. Então, amado, agora tem uma outra parte de doações de materiais que eu quero falar para vocês. Uma irmã da igreja doou 3 sacas de cimento. Uma outra irmã doou 5 sacas de cimento. Eu tenho o nome dela aqui, eu não vou falar. Teve um irmão da igreja que doou 5 sacas de cimento. Teve um irmão que doou um conjunto de louça de banheiro. Das mulheres, a louça todinha foi um casal que nos doou. Teve um irmão da Batista do Bosque que nos doou 2 baldes de 18 litros de massa corrida. Teve um irmão da igreja, nossa, um casal, doou um ventilador para colocar no corredor, foi colocado hoje lá, né? Hoje, segunda-feira. E teve uma pessoa de fora, aí é um tio meu, ele me deu 22 sacas de cimento, que foi a conclusão da obra. E aí, toda a pintura da igreja foi doada por uma pessoa que é o meu pai. Então eu posso falar assim, meu pai deu toda a pintura da igreja. A gente não tinha condição, ele deu. Então ele deu toda, eu não vou falar o valor, tem aqui os valores e tudinho. Tá? Essa é a realidade, querido. Então a obra não parou em nenhum momento, parou agora, mas ela já dá para congregar, tá? Dá para a gente ir congregando. E nós resolvemos fazer tudo isso. Essa é a realidade aqui. Depois eu vou estar passando aí para vocês, aí, mas eu acho que até esse vídeo ficou bem esclarecedor. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz: E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu não vou entrar aqui, querido, porque eu sei que tem pessoas, né, eu conheço pessoas que não dizimam. Eu não estou dizendo da nossa igreja. Tá? Eu sei pessoas. E que criticam o dízimo, que falam mal do dízimo, né? Mas, porque é do Antigo Testamento. Mas é interessante que quando é para passar o sangue de Jesus na casa serve, mas para dizimar não serve. Entendeu? Não serve. Agora eu te pergunto, como é que a gente ia fazer uma reforma dessa sem dinheiro? Aquela nossa igreja, a gente só pede o dízimo e oferta, que agora é um carnezinho. A gente não pede como essas outras igrejas que tem por aí. Nós não fazemos isso de forma nenhuma. Então eu estou olhando aqui no teu olho, tá entendendo? Eu estou olhando no seu olho aqui. Então a nossa igreja, ela tem esse padrão. Agora me diga uma coisa, todos nós que congregamos, a gente quer chegar lá, quer encontrar uma água gelada, quer encontrar um ambiente refrigerado, o ar-condicionado funcionando, ou um ventilador, quer encontrar microfone funcionando, bateria tudo no lugar, né? Bateria funcionando direitinho, violão, guitarra, né? Todos os instrumentais, banheiro cheiroso, igreja cheirosa, tudo funcionando, tá? Mas de onde é que nós vamos fazer isso se não tiver os recursos? Não tem como, querido, não tem como. A gente tem que colocar a mão na consciência e a gente tem que ver que a gente também tem que fazer a nossa parte. Eu, infelizmente, quando eu olho aqui na relação, março que foi abril que foi maio foi junho, eu me deparo aqui com muitas pessoas que ainda estão com a gente, mas não dizimo, não estou dizimando. E quando eu entrei, que eu comecei a reforma, eu fiquei assustado, mas eu confio no Deus que eu tenho, eu confio no Deus que eu sirvo, Ele tem honrado comigo e tem honrado com aquela igreja, tá? Essa é a realidade, está aqui tudinho, tudo está aqui, ó, querido, tudo, ó, notas fiscais, nome da igreja, tudo direitinho, tá? E quando nós começamos os cultos, eu vou colocar isso lá, vou colocar no mural, vou mostrar as fotos, como é que nós pegamos aquela igreja, vocês sabem disso, como nós pegamos aquela igreja e tudo que nós fizemos. E por último, eu quero acrescentar o seguinte, eu agradeço a Deus pelos homens que ficaram lá no meu lado, me ajudando lá na mão de obra. E claro que vocês foram importantes, porque você não podia estar todo mundo lá, vocês entraram com dinheiro. Mas esses homens,
eles ainda estão, não saíram, mas foi março, abril, maio e junho, 4 meses. Nunca me cobraram um centavo. Mão de obra foi zero. Se a gente vai pagar uma mão de obra aqui, esses 47 pode dobrar para 100 mil reais. É verdade. A mão de obra é muito cara. Então eu agradeço muito a esses homens. Tá? Eu não vou citar o nome deles aqui nesse momento, querido, porque eu sei que eu não vou me esquecer, mas não vale a pena. Porque eu agradeço a eles e agradeço a vocês que nos ajudaram com os recursos. Você não poderia ir, mas era o carnezinho, pensava que não, eu ia buscar. Pastor, vem aqui, passa na minha casa. Pastor, vem para tal. E eu ia na casa das pessoas buscar isso. Tá? Na minha conta, querido, depositava apenas 5 pessoas na minha conta. Tá? Eu não vou citar os nomes. 5 pessoas depositaram na minha conta. Tá? Infelizmente diminuiu, né? Mas tá tudo bem, não tem problema nenhum não. Tá? Não tem problema nenhum não. É o meu nome que está aqui. Eu creio que vocês vão nos ajudar, porque vocês continuam com a gente. A gente apagar isso aqui, a gente crescer, isso é obra de Deus. Né? Para onde qualquer um de nós formos, nós temos que... Nós também não vamos contribuir lá na obra, né? Tem uns que contribuem com dinheiro, tem outros que contribuem que não tem dinheiro, contribuem com o seu trabalho, né? Com as suas mãos, né? Mete a mão no arado. Então, querido, eu queria que vocês entendessem, eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Cada um de vocês, tá aqui toda a papelada. Eu quero dizer para vocês que nós paramos lá, dia 19, tá? Nós demos uma parada, estamos indo solar, tá? A igreja, como eu passei no vídeo anterior, só vai abrir no dia 6 de agosto. Nós estamos vendo quando é que nós vamos retornar com as nossas lives, ou culto ao vivo, como queira. Tá? E em nome de Jesus, vamos voltar a congregar, vamos voltar a colocar a mão no arado. Ali é a nossa casa. Ali eu quero dizer que é a nossa casa, nossa, tá? Nossa, a casa. Não é minha. Eu sou desprendido dessas coisas. Eu me lembro que eu deixei toda uma igreja para o pastor Soares. Foi. Aquela igreja era nossa. O pessoal era nosso ali, que eu ajudei a construir, e deixei tudo para ele. E não se admire se passado um tempo eu pegar e deixar aquela igreja onde eu estou para um filho meu. Tá? Até porque, como apóstolo, e nós temos chamado eu e minha esposa, a tendência somos desbravadores. Nós somos desbravadores. Eu não me apego às coisas aqui materiais, querido. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a palavra do Senhor e eu sempre falo que a casa do Senhor, mesmo ele não habitando mais naquele tempo construído por mão humana, ele habita dentro de nós, ela tem que ser melhor do que a nossa casa. Então eu estou procurando fazer o melhor ali, para que aquilo seja melhor do que a casa que eu habito. Muito melhor. Tem que ser melhor do que a casa. E nós vamos colocar o melhor ali dentro. Tá? Em nome de Jesus. Eu creio que... Eu peço desculpa, mas eu estava esperando parar a primeira etapa para poder fazer isso. Mas eu agradeço a cada um de vocês que confiaram, que confiam, e creem e acreditam. Tá? E no nome de Jesus, a gente tem orado por todos vocês, por todos nós, pelo aquele que ainda estão conosco, congregando, aqueles que já saíram também, a gente continua orando, oramos por outras igrejas, oramos pelo Brasil, pelo mundo todo. Então que nessa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, tá? Continue dentro do propósito que nós fizemos de 40 dias. Hoje é o terceiro dia. É o terceiro dia do propósito. Está lá o vídeo, qualquer dúvida me pergunta. Muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas amaram esse propósito, eu tenho falado com essas pessoas, eles têm conversado comigo, gostaram da ideia, né? Mas foi Deus que colocou esse propósito na nossa vida. Em nome de Jesus, nós não fazemos nada sem a direção do Espírito Santo. Com relação aos cultos, também recebemos muito telefonema, muitas mensagens, e vocês vão se surpreender com esse culto de domingo de manhã. Mas é a direção do Espírito Santo. Não está descartado ter um culto à noite, mas por enquanto não. Tá? Nós vamos na direção do Espírito Santo. Eu não vou obedecer a homens. Eu escuto os homens, mas a palavra final é do Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona.
Amém, querido? Quero que vocês entendam, vocês me conhecem. Eu faço tudo conforme o Espírito Santo me dá a direção. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique em paz e que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus.